no final da aula passada, nós ainda né, tínhamos verificado que tipo de matrizes, né? Ou até aqui pedia se essas matrizes eram linearmente independentes ou não. Então, para elas serem linearmente independentes, para qualquer conjunto de vetores ser linearmente independentes, eu faço uma combinação igual a zero. Se a única forma de... Esse zero aqui até não foi feliz, isso aqui seria tipo uma matriz zero, né? Uma matriz zero, né? Que é a matriz 0, 0, 0 e 0. Essa é a matriz nula. Fica muito zero, né? Parece que não está me retornando o que eu esperava. Bom, aí eu monto o sisteminha, né? Monto o sisteminha, resolvo o sistema, e eu descobri, para minha tristeza, eu não descobri A, B e C igual a zero. Eu descobri que se A for igual a menos C, né, e B igual a menos 2C, essa combinação aqui também dá 0, 0 e 0. Por exemplo, para ser igual a 1, né, dá 0, 0 e 0. Para ser igual a 2, dessa forma, desde que você mantenha esta relação, vai dar 0. Então, uma pode ser escrita como combinação linear das outras duas, logo, essas três matrizes, elas são dependentes. Ô, Ângelo, desculpa te interromper, não é nada que atrapalhe, mas eu acho que do teu microfone mesmo tá desligado, porque tá dando som externo, sabe? Você está coberta de razão. Eu estava com ele fora da USB, eu não sei como é que eu escutava vocês. Agora eu acho que melhorou bastante, né, Letícia? Sim, né? Fica com som externo, muito obrigada. A tua voz também melhorou bastante. Muito bem. Mas, mesmo assim, acho que nesse início chegou a prejudicar a compreensão? Ou era Não, só de modo algum. Tá, legal. Porque o barulho incomoda um pouquinho também, né? Sempre que dá para fazer melhor, melhor. Bom, depois, simplesmente foi escrito com um número, né? A segunda e a terceira, né? A segunda multiplicada por menos 2 e a terceira multiplicada por 1, deu igual à primeira, que, mais uma vez, confirma a dependência, né? A relação entre elas. Logo, são linearmente dependentes, né? É importante para nós saber o que é independente, porque é o conjunto mínimo de vetores que eu preciso para gerar um espaço vetorial. Então, com um número mínimo de vetores, eu tenho a base de um espaço vetorial. Por exemplo, o R3, né, eu tenho o I, o J e o K. Eles são linearmente independentes. Eu não posso escrever o K como uma combinação de I e J, não tem como. Mesmo porque eles são perpendiculares, né? Mais independente do que isso não existe. Eles são perpendiculares, é impossível escrever um vetor perpendicular como combinação linear de outro perpendicular. Isso foi uma das questões da nossa prova. Bom, então, para ele ser base de um sistema vetorial, o que é ele ser base? É a combinação linear dos vetores gerar todo o espaço vetorial, né? Então, só que para isso, claro, ele tem que ser linearmente independente. Não basta você colocar 50 vetores para gerar o R3. 50 vetores certamente vão gerar o R3, mas eles não são linearmente independentes. Também na aula passada, nós verificamos que isso aqui é base do R2, é óbvio, não vou repetir. Né? Os vetores I e J são base do R2, porque são o quê? Eles são linearmente independentes, né? E eles geram o R2. Nesse caso, V igual a R2. Assim como esses três vetores geram o R3, esses quatro vetores que são perpendiculares, apesar de não poder ver o ângulo de 90 graus, mas eles são perpendiculares, porque o produto escalar entre eles dá zero, são base do R4.
Eu chamo de base canônica porque a base canônica, por definição, é uma base feita de vetores unitários e perpendiculares. Então, essa é a base mais bonitinha que existe, é a base canônica, né? Assim como essa aqui é a base canônica do Rn, né? E essa aqui de cima do R3. Existe base canônica de um sistema de matrizes, por exemplo, das matrizes 2x2, né? O que é uma matriz 2x2? É uma A, B, C e D, né? Qualquer número A, B, C ou D, né? Totalmente independente um do outro. Isso aqui pode ser escrito como A, 1, 0, 0, 0, mais B, 0, 1, 0, 0, mais C, só para mudar de vetor para matriz, 0, 0, 1, 0, mais D, 0, 0, 0, 1. Pronto. Eu escrevi essa matriz 2x2 com quaisquer elementos como uma combinação de 4 matrizes. Eu preciso de, no mínimo, 4 matrizes para escrever a matriz ABCD. Então, são vetores base, matrizes base, essas 4 aí. Bom, agora vem o cidadão e me pede, isso aqui é base do R2? Tem cara de que é. Para ser base do R2, a primeira coisa, esses dois têm que ser linearmente independentes. Para ver se eles são linearmente independentes, eu vou ter que fazer A, que multiplica 1 e 1, mais B, que multiplica menos 1 e 0, igual a 0, somente quando A e B forem 0. Então, 1, 1. Aqui é o vetor 0 também, então 0 e 0 fica mais legal. 1, 1, menos 1, 0, 0 e 0. Bom, aqui eu já tenho de cara o quê? Que A igual a 0. Né? Dessa segunda linha. Né? Não vou nem aplicar Gauss, nada. Né? Da segunda linha eu já tenho que A igual a 0. A mais 0B igual a 0. Então, A igual a 0. Se A igual a 0, da segunda linha, aqui eu tenho, né? 1 vezes A, que é 1 vezes 0, menos 1 vezes B igual a 0. Então, B igual a 0. Bom, eu já tirei que isso aqui é linearmente independente. Eu não posso escrever um vetor como combinação linear do outro. Legal. E a combinação dos dois gera o quê? Bom, vamos fazer. Vamos ver se ela gera o R2, né? Foi perguntado se ela é base do R2 e não do R3. Vamos ver o que ela gera. Daí eu faço A, 1 e 1, mais B, menos 1 e 0, igual a todos os possíveis vetores que possam ser gerados. Aí, de novo, fica muito parecido, só que ao invés de 0 e 0 é x e y. Menos 1 e 0. Aqui seria o pontilhadinho, né? X e y. A igual a y. Isso que eu tiro aqui da segunda. A igual a y. Bom, se A igual a y, lá da primeira eu vou tirar aqui 1y menos 1b igual a x. B igual a y menos x. Então, para eu chegar nesse x e y, para eu chegar num x e y, eu tenho que pegar os vetores 1 e 1 e menos 1 e 0 e multiplicar o primeiro por y e o segundo por y menos x. Aqui tem um mais aqui no meio, tá? Bom, então foi possível estabelecer uma relação, né? Descobrir quanto que é A e B, de forma que eu chegue em qualquer ponto XY. Logo,
Se eu consigo chegar em qualquer ponto xy, eu chego em qualquer ponto do R2, e esses dois vetores aqui, infinitas vezes combinados, né, todas as suas possibilidades, geram sim o R2. Ô, Ângelo, Sim. por acaso, quando tu trata em R2, você tá falando de um plano R2 ou você tá tratando de como se fosse todos os reais? Os dois, tá? Dois? Porque todos os reais para cá e todos os reais para cá. Sim. Então, é o plano com todos os reais com duas dimensões, né? Porque um ponto aqui, ele tem um real para X e um real para Y. É porque eu pensei que caso um problema, ou sei lá, vai o que pode aparecer no livro, né, na nossa bibliografia aí, mas vai que ele coloca um termo que acaba gerando um valor imaginário ali, eu já não teria a verificação do segundo termo ali, né, que tá gerando o V. Entendi a tua preocupação, tá? Um número imaginário agora já não vai ser da nossa alçada. Isso é lá em cálculo 4 que a gente vai começar a ver mais. E eu não consigo imaginar já aqui o número imaginário, porque para ter um número imaginário eu tenho que ter um x² igual a menos 1, sabe? E como dificilmente nós vamos estar trabalhando em álgebra linear com algo ao quadrado, nós não vamos ter números imaginários. Não que não possa ser usado em álgebra linear. Pode sim, e os números imaginários são o espaço vetorial também. Mas só vou te tirar totalmente o medo dele por enquanto em questão de prova, tá? Obrigado, Ângelo. Imagina. Bom, em questão de matrizes, eu me adiantei um pouquinho, né? Aqui eu tenho a base que gera todas as matrizes 2 por 2. Eu posso comprovar isso. Primeiro, eu tenho que verificar se esses 4 vetores são linearmente independentes, né? Para isso, eu tenho que montar o sistema. Eu não vou montar, né? Só vou dar a dica aqui, ó. A 1, 0, 0, 0, mais B 0, 1, 0, 0. Será que eu monto? Parece que vai ser fácil. Só vou montar se for fácil também. É sacanagem, né? 0, 0, 0, 1, tá? Se tudo isso aqui for igual ao vetor 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Aqui fica fácil de ver que isso só vai acontecer quando A, B, C e D for igual a 0. Muito fácil, muito fácil. E outra coisa, eu vou ter que pegar tudo isso aqui agora e verificar se eu consigo encontrar todas x, y, z e w, né? Todas as possíveis matrizes. Eu consigo, né, sempre que A for igual a x, B for igual a y, C for igual a z e D for igual a 1. Então, beleza, faz os dois. Esse foi muito fácil porque é uma base canônica. Quando é uma base canônica, funciona que é uma beleza. Né? As outras também funcionam, mas são mais difíceis de entender. Bom, vamos a mais um espaço vetorial típico. Eu tenho aqui o espaço vetorial dos polinômios de grau no máximo 2. E eu quero saber se esses 3 vetores geram o espaço vetorial dos polinômios de grau 2. Bom, para isso, a primeira coisa eu tenho que verificar se esses 3 vetores eles são LI. Então, eu vou pegar o primeiro vetor, eu posso chamar ele de 1, 1 e 0. Pego só os coeficientes, vezes A. Mais o segundo vetor vezes B. O segundo vetor é 2 menos 1 e 1. E o terceiro vetor é 0, 1 e menos 1. Eu vou igualar isso a 0, 0 e 0.
Tenho aqui a minha matrizinha. E agora eu posso ou encontrar o determinante dela, ou resolver o sistema. Se eu achar o determinante e o determinante for não nulo, eu tenho uma única solução, que é A, B e C ser igual a 0, né? Então, eu fiz aqui o determinante, e o determinante deu igual a 2. Se o determinante deu igual a 2, é garantido que é um sistema possível e determinado, né, onde A, B e C são igual a 0. Ou seja, esta combinação só vai dar 0 se for na marra. Logo, esses três vetores são linearmente independentes. Agora, para ver se eles geram todo o conjunto de polinômios de grau 2, eu tenho que colocar aqui ao invés de 0, 0, 0, a 0, a 1 e a 2. Por quê? Porque um polinômio de grau 2, ele vai ser a0 mais a1x mais a2x ao quadrado. Estou colocando só os coeficientes. Isso eu vou fazer no próximo slide. Só que aqui eu chamei de alfa, beta e gama. Parece que eu sempre erro o nome do coeficiente. Mas tudo bem. Pense nesse como A0, A1 e A2. Aí eu tenho que resolver o sistema. Não tem choro. E eu descubro o valor do A, o valor do B e o valor do C. Esse aqui agora é mais um serviço braçal, né? De forma que eu sei, né, que A vezes o primeiro polinômio, mais B vezes o segundo polinômio, mais C vezes... Então, todas as combinações lineares entre o primeiro, segundo e terceiro polinômio vão me gerar um polinômio genérico A mais bx mais cx ao quadrado. Bom, ele fez as duas coisas. Os três vetores são linearmente independentes e eles geram o espaço vetorial. Logo, os três vetores, eles são base, são vetores base que formam o conjunto dos polinômios de segundo grau. Eu poderia ter vetores base muito mais simples, né? Aqui os vetores base são esse, esse e esse. Por que eu não escolhi vetores base? Eu teria escolhido, se fosse escolher, eu ia escolher 1 mais 0x mais 0x quadrado. Daí o segundo vetor eu ia pegar 0 mais 1x mais 0x quadrado. E o terceiro vetor eu pegaria 0 mais 0x mais 1x ao quadrado. Muito mais fácil. Mas não é só de facilidade que nós vivemos, né? Esse talvez seja o mais difícil dos exemplos, né? Agora vamos a coisas mais palpáveis que a gente consegue enxergar. Eu tenho aqui o conjunto desses dois vetores aqui, no R3. Ele não pode ser base do R3, porque eu preciso de 3 vetores para gerar o R3. Mas o que ele gera? Bom, primeiro eu vou ver se esses dois são linearmente independentes. Eu não preciso nem fazer muita conta para ver que eu não posso escrever um em função do outro. Eles são linearmente independentes, né? Já tirei de letra isso aí. Agora eu posso fazer assim, A, 1, 0, 0, mais B, 2, 3 e menos 2, igual a x, y e z. Olha, e o seu Ângelo disse que não gera o R3, e tem um x, y e z. Já comecei a duvidar dele. Bom, então vamos brincar mais um pouquinho. 1, 0, 0, 2, 3 e menos 2, pontinhos, x, y e z. Vou aplicar o método de Gauss para resolver. Então, eu vou zerar esse eu não posso zerar, vou zerar só esse aqui.
Para zerar esse cara, eu vou fazer conta de L2 com L3. Eu vou dizer que L3 é igual, vou colocar embaixo, porque eu vou, né? L3 é igual a 2 vezes L3, 3 vezes L3, 3 vezes L3 mais 2 vezes L2. Um, 2, x, esse não faço nada, 0, 3, y. Esse aqui vai ficar 0 mesmo, e o próximo? O próximo vai ser 3 vezes L3 mais 2 vezes L2. Isso vai dar 0. Tem que deixar um espacinho maior aqui. Então, 3 vezes L3, 3Z, mais 2 vezes L2, mais 2Y. Só tem um jeito desse sistema ser possível. Só tem um jeito. É isso aqui ser igual a 0. Daí você pode resolver o resto do sistema, se tudo isso aqui for igual a 0. Então, 3Z mais 2Y precisa ser igual a 0. Essa equação, no R3, é um plano. Logo, você sabe que esses dois vetores, eles geram no máximo um plano. Claro, dois vetores geram um plano. Dois vetores no R2 geram R2. Dois vetores no R3 também geram o R2. Porque o que é um plano se não é um R2? Tá? Mas como esses vetores são no R3, a gente diz que esses dois vetores geram um subespaço que nós chamamos de plano. Porque eles estão no R3. Então, ele não gera todo o R3, gera só um subespaço onde eles estão contidos. Na verdade, é porque tem, tipo, um vetor eu posso colocar aqui e outro vetor eu coloco aqui. E depois a combinação linear, né? Todas as possíveis combinações lineares deles vão me gerar o plano. Tanto é que eu fiz um programinha aqui, ó. Coloquei aqui, ó, 1, 0 e 0. Né, que é um dos vetores, né, x, y, z, 2, 3 e menos 2. 2, 3 e menos 2, para x, y e z. Né, e daí eu fiz o gráfico, né, e está aqui o plano representado por pela combinação linear desses dois vetores. Creio que tenha ficado tranquilo, mas mesmo assim eu pergunto, né? Guilherme, Letícia, João Vitor, Gustavo, Kimberly, Tiffany, Igor. Ok por mim, Ângelo. Legal. Ô, professor. Sim? Tá, agora, olha só. Quando você trabalha com valor absoluto, no qual vetores numéricos, que é o que o professor está usando ali do conjunto B, forma-se um plano. Beleza, mas se eu trabalhasse com funções, eu não conseguiria fazer uma representação usando dois vetores para fazer uma base de R3? Tá, vamos lá. Toma cuidado, aqui não é valor absoluto, tá? Aqui é um colchetes que significa a base de um espaço vetorial. Tá? Ok. Agora vamos a outra pergunta que eu já me esqueci. Com relação a funções, qual que era a pergunta? Se eu substituísse os valores 1, 0, 0, 2, 3 e menos 2 por funções, tipo x dx, z ao quadrado, x ao quadrado e tal, eu conseguiria representar R3 ainda assim, com uma combinação de dois vetores aí? Tá, vamos ver se eu entendi. Eu tenho o... Repete a pergunta para ver se eu entendi, de novo, por favor. Em vez de eu ter esses valores 1, 0, 0, 2, 3 e 2, certo? Esses valores que estão definindo o conjunto B. Eu tivesse funções vetoriais. Ah, entendi. Mas é a mesma coisa.
É a Daria mesma coisa. hein? É a mesma coisa. Aqui é como se tivesse um A multiplicando e um B multiplicando. Certo. Tá? Só que tem que apontar sempre no mesmo sentido, desse vetor e desse vetor. Agora, se eu tivesse função mesmo, tipo, vamos supor que aqui eu tivesse seno Sim. de x. Tá. Não. Exatamente. Agora não é a ok. mesma coisa. Sim. Aí eu tô falando E na X, LN de não sei o que lá, sabe? Uma combinação Sim. linear de funções vetoriais mesmo. Então, descrevendo um Ah. comportamento de alguma coisa. Né? Não que esse não esteja, mas enfim. Sim, não, mas olha que legal. Ó. Eu posso ter aqui a combinação linear. Vamos pegar que a minha base seja seno de x e cosseno de x. É porque, por exemplo, se fosse essa combinação aí, eu tivesse o terceiro vetor, o vetor k, no caso, né? Uma função vetorial em k. Eu sei que se fosse um valor absoluto, eu conseguiria fazer uma esfera. Isso já é uma figura trigonométrica, já deu R3. Porque uma esfera está dentro de R3. Então vamos por partes, tá? Eu acho que a gente está falando de uns 3 assuntos ao mesmo tempo, mais ou menos. Mas Tá. uma dúvida quanto a isso, porque criou uma sementinha aqui, daí a gente não ia criar uma figura, um plano completamente novo, quase como se fosse não intersecção, mas uma união de duas funções? Então vamos por partes, tá? Primeiro, se é seno, eu vou pegar um quadro branco para pegar essa dúvida, aproveitar essa dúvida. B igual é a combinação linear de seno de x e cosseno de x, tá? Então, o que eu estou combinando agora é essa função aqui com essa função aqui. Todas as combinações possíveis, só um pouquinho, o máximo é aqui, que eu gero com essas duas. Eu vou fazer agora todas as combinações possíveis que eu gero com essas duas funções. Tá? Por quê? Porque eu vou fazer A vezes seno de x mais B vezes cosseno de x. Né? Para ver o que eu acho. Tá? Vou fazer já isso. A gente pode começar fazendo só uns poucos A e Bs diferentes. Aí vamos mudar a cor, né, para que isso fique mais fácil de ser entendido. Mas já não vai ser tão evidente, mas eu achei a pergunta espetacular mesmo assim. Afinal de contas, a gente viu que função também é espaço vetorial. Nem sempre é possível a gente representar, né, geometricamente, mas sempre que der. Sim. Vou colocar a primeira, então, eu vou chamar de y1 igual seno. Que eu vou dizer que é função de x, então, seno de x. Posso colocar já, ó, esse seno d, ele já me faz o seno em graus, é melhor ainda. y2 igual nem faça muita frescura, acho que é mais fácil fazer assim, ó. X vai variar de 0 até 360 e vou colocar aqui 361 pontos para ele fazer os 300 e o y1 sem muitas, né? Seno, y2 é o cosseno. E agora eu vou fazer o gráfico. Plot x, y1. Out on x, y2. Claro que eu já vou partir para a combinação, tá? Aqui eu tenho seno e cosseno,
É fácil, não vou colocar legenda, eu sei que aqui é cosseno e aqui é seno. Bom, agora eu vou ter que colocar um A multiplicando, né? E ainda fazer a soma dos dois. Então, vou fazer assim, ó. Para A igual a menos 1, menos 5, variando de 1 em 1 até 5. Para B igual a menos 5, variando de 1 em 1 até 5. Que é igual. Eu vou fazer tudo isso aqui, ó. Vou calcular o y1 e o y2, né? Esse é A vezes. O y2 vai ser B vezes. Eu vou fazer o gráfico e vou segurar, tá? Isso tudo vai ser feito ali. Executo. Agora eu vou fazer passo a passo, tá? Fiz o primeiro gráfico. Esse gráfico é quando A vale menos 5 e B vale menos 5. Agora, os dois valem menos 4. Aliás, só o A continua menos 5 e só o B vale menos 4. E assim ele vai fazendo todas as possibilidades, né? Vou executar até o final. O que aconteceu? Eu trabalhei com todas as possibilidades, poderia trabalhar até com A e B variando menos, ó. Ele vai pintar tudo. Agora, eu fiz a grade mais fina ainda, né? Em vez de variar de 1 em 1, fiz variando de 0,1 em 0,1. Isso aqui vai ficar tudo pintado, né? Mas são todas as combinações lineares que eu consigo fazer com seno e cosseno. Você há de concordar comigo que olhando para isso aqui não dá para entender muita coisa, né? Ele ainda nem terminou. Eu vou fazer 0,5, porque 0,1, pelo jeito, ele vai demorar. Eu imaginei que ia aparecer tipo como se fosse a circunferência feita por seno quando você faz equações polares no cálculo 2, sabe? A partir de integral. Eu imaginei que ia ficar algo parecido, mas é limitação da álgebra, no caso, para formar Não. É limitação de como a gente está abordando o problema. Aqui eu estou abordando como uma função x, y. Mas a situação é parecida, então? Tipo, isso prova daí que você consegue até com álgebra mesmo. Apesar que equações polares é álgebra pura, né? Então, tu consegue fazer a circunferência de seno de x desse jeito, né? Definindo limites e rodando o mapa, o plano cartesiano. É só uma questão de mudança de coordenadas, isso aí. Sim, é uma entendi. questão de mudança de coordenadas. Olha aqui, ó, de 0,5 em 0,5, ele não está muito afim de fazer rápido, não. Então deixa de 1 em 1. Ficou bem claro. Eu acho que já deu para pegar a ideia, né, do que... No final das contas, não importa o que você tá fazendo de combinação. O que importa, na verdade, é respeitar aquelas condições lá, porque, pelo jeito, a função vai cair onde eu falei. Vai dar para fazer um plano R3 com dois vetores dentro da combinação possível. Perdão, uma figura, no caso, né? Um sólido. Mas mesmo... Veja o seguinte, eu vou tentar separar em duas etapas aqui, ó. Isso aqui é um plano no R3, sim. É uma figura do R3 isso aqui.
só que de 2 dimensões. Certo. Tá? Agora, se você quiser fazer uma figura que não seja um plano, aí você precisa ou não usar operações usuais, Certo. ou fugir da álgebra linear. Não. Tá. Deixa na álgebra linear, não. Que vai mais legal, né? Não. Agora, eu vou somar de maneira mais fácil aqui, eu vou somar só 2 ondas seno, tá? Então, eu vou somar um seno mais um cosseno, você vai achar interessante o que vai aparecer. Acho que vai ser mais fácil para entender do que aquele caminhão de seno e cosseno. Aquele eu acho que não sei se agregou tanto, vou colocar seno aqui. Agora eu vou colocar cosseno. Tá? Tranquilo. Só lembrando que aqui embaixo tem radianos, né? E agora eu vou fazer seno mais cosseno. Tá? Veja que o seno mais cosseno continua sendo uma onda que tem o mesmo jeitão, ela pertence ao mesmo... Ela é combinação dessas 2 funções. Claramente você vê que ela é uma combinação linear, porque ela tem até a mesma frequência, pode não ter a mesma amplitude, mas eu já vou deixar ela com amplitude 1 aqui também. Vocês vão perceber, sabe como? Eu sei de cor que se eu botar a raiz de 2 aqui, raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui, essa vermelhinha, ó. Ah, mas daí eu tenho que botar... eu tenho que botar na combinação e não ali, né? Eu fiz ao contrário do que devia ter feito, né? Aqui que eu tenho que botar a raiz de 2. Não, menos provou que simetriza elas ali. É. Vou botar a raiz de 2 lá também. Queria botar um parênteses, mas acho que vai demorar mais do que... Pronto. 1 sobre a raiz de 2 aqui. Uia. 1 sobre a raiz de 2. Ela tinha que diminuir, não aumentar, né? Olha aqui, ó. Ela ficou bem no meio, né? E com o mesmo valor de pico. Nós sabemos também que seno e cosseno são funções ortogonais, porque o produto interno das duas dá 0, né? E isso leva até aquela famosa teoria, né, de representar o cosseno aqui e o seno por um vetor assim, ó, dentro do círculo trigonométrico com ângulo de 90. Mas aí é papo para mais adiante, tá? E daí o seno de 2x é perpendicular, daí você coloca ele para cá. Daí tem o seno de 3x que é... Bom, daí já tem R4, R5, R6, né? Aí não tem mais como representar. Bom, vamos a algumas considerações sobre dimensão. Tá? A base canônica do R2 precisa só de 2 elementos. Né? Então, a dimensão do R2 é 2. Do Rn precisa de n elementos. Do polinômio de grau 2, você lembra que nós tínhamos 3 polinômios. É sempre o grau mais 1. Por quê? Porque um polinômio tem aquele elemento a 0, né? Então, é n mais 1 por causa desse aqui. Das matrizes, é só pegar número de linhas vezes número de colunas, né? Matriz 2 por 2 era 4. Então, não é tão difícil de lembrar da dimensão do espaço vetorial. A gente já fica bem claro que as coisas podem ter mais do que 3 dimensões. Não é porque a gente não enxerga ela espacialmente que ela não exista. Agora vem talvez o exemplo mais difícil de entender, mas que mais clareia sobre base e dimensão. E olha que é só 2 por 2.
Como eu chego num vetor x e y na base canônica, né? Eu faço a combinação de i, isso é moleza, faço a combinação de i e j. E eu chamo do número que vai aqui na frente de coordenadas, né? Essas são as coordenadas. As coordenadas coincidem com o vetor para a base canônica. Então, o que é base canônica? Base canônica são as bases onde as coordenadas coincidem com o vetor. Definimos melhor do que no início da aula de hoje. Agora, se eu tenho esses dois vetores aqui que não são a base canônica, vou chamar de I maiúsculo e de J maiúsculo, como é que eu faço para chegar no mesmo vetor x e y? Isso já é mais difícil. Tá? Isso já é mais difícil. Mais uma coisa aqui. O vetor 2 e 3, para não chamar de x e y, vamos chamar de um vetor 2 e 3. Na base canônica, o nosso vetorzinho 2, é aquele vetorzinho aqui, ó. Aquele vetorzinho que é 2 para cá e 3 para cima, na base canônica. Esse vetorzinho aqui, 2 e 3, esse vetorzinho aqui, nessa outra base, ele tem outras coordenadas. Ah, não tá fácil de entender isso. Bom, vamos lá, vamos lá. Ó. O vetor 2 e 3, pega só o azul aqui, ó. Vou pegar, mudar por pincel azul. Esse aqui é o I azul e o J azul, né? Como é que tu sabe? Porque tem tamanho 1. Né? Então, 2 e 3. 1, 2, 3. Cheguei lá. Agora, vamos à base vermelha. A base vermelha tem como base os vetores 1 e 1 e menos 1 e 0. Ó. Esse é o meu novo I. O meu novo I é 1 e 1. E o meu novo J é esse menos 1 e 0. Em quais que são as coordenadas que eu consigo chegar no mesmo ponto? Eu vou fazer no olho, ó. 1i, 2i, 3i. Então é 3i mais j, porque o j aponta para cá, mais 1j. Isso aí é igualzinho no outro sistema de coordenadas a 1, 2. 2i mais 1, 2, 3, 3j. Tá? Isso aqui é base 1. E o outro lá é base 2. Qual base que está certa? As duas? Então, 2 e 3 na base 1 é igual a 3 e 1 na base 2. Da onde que você tirou esse 3 menos 2? É porque nós fizemos aquela jogada aqui, ó. A vezes 1 e 1, A vezes 1 e 1, mais B vezes menos 1 e 0, gera x e y. Nós resolvemos o sistema e encontramos que, para chegar no x e y, o A valia y e o B valia y menos x. Então, isso basicamente é um sistema de conversão de coordenadas, né? Então, o primeiro vale y e o segundo vale y menos x. Né? Por isso que o primeiro vale 3 e o segundo vale 3 menos 2, que é 1. Tá? Então, 3i mais 1j é igualzinho a 2i mais 3jzinho. Isso aqui é mais difícil de entender. Você tem que entender, então, que é muito fácil
na base canônica, porque qualquer vetor x, y, ele é representado por x vezes 1 e 0, mais y vezes 0 e 1. Isso é moleza. Agora, na outra base, que é a base vermelha, qualquer vetor x e y, ele é representado por um a, que no nosso caso, o a deu igual a y, né? Vezes 1 e 1, mais um b, vezes menos 1 e 0. O que são esse A e esse B? São coordenadas. Coordenadas dessa nova base, e não da outra. Da outra base, da iluminação maravilhosa, que é o próprio XY. E aqui a gente viu que não. A gente viu que esse A aqui, essa coordenada A vale Y, e essa aqui, Y menos X. Nem precisa se ligar tanto nisso aqui, né? Isso aqui é para conversão, mais para você chegar nesse mesmo ponto aqui. Linear, Henrique, no caso? oi, Ian, pode falar. Aí, no caso, esse A e esse B, você também pega a partir de combinação linear, essas coordenadas? É só combinação linear aqui o tempo todo. Ok. E a aula para hoje por aqui. Ela não vai mais longe do que isso. Eu vou pedir só que vocês vejam o vídeo da aula de hoje de novo. Prestem muita atenção. Base 1 e base 2, base canônica e não canônica. Geração de espaços vetoriais a partir de base. O que é uma base do espaço vetorial? Tem polinomial, tem matricial e tem dos vetores como a gente está acostumado. Eu vou colocar alguns exercícios no Moodle. Amanhã eu vou colocar esses exercícios no Moodle e vocês têm até a próxima aula daí para entregar. Tá bom? Um abração aí para vocês. Quem quiser conversar a respeito da prova, vai ter um tempinho agora. Tá? Tchau, tchau aos demais aí.